Será que Banco do Brasil ficou barato demais para você ignorar? Depois de cair de quase R$ 30 para 21 e de ver seu lucro cair mais de 20% no último trimestre, e também depois de muita gente desistir de Banco do Brasil, que é representado por essas barrinhas vermelhas aqui de saídas financeiras da ação, as perguntas que ficam é: nesse preço, será que essa não é uma oportunidade do momento? Será que essa aqui não é uma ação muito barata, baratinha mesmo? Ou será que esse preço mais baixo, esses múltiplos mais baixos, representam justamente um maior risco que você tem que ficar ligado? Tá na hora de comprar? Tá na hora de vender? Enfim, é sobre isso que eu quero conversar contigo nesse vídeo. Presta muita atenção nele, porque vai ser um panorama bem completo e atualizado sobre o Banco do Brasil. Eu já te pergunto se você tem ações do Banco do Brasil, comenta aqui. E nos próximos minutos eu vou te explicar bem os motivos da queda, também o que esperar para o futuro e como saber se nos múltiplos atuais e num cenário de queda de lucro, de queda de ROI, de queda de cotação, mas de um preço por lucro baixo, PVP baixo, dividend yield alto, faz sentido ou não investir no Banco do Brasil. Então vamos lá começar aqui pelos motivos da queda. Não sem antes eu lembrar que para quem há anos esperando uma oportunidade, a gente abrir aqui um treinamento completo sobre investimentos, essa oportunidade está aberta e se chama Do Dinheiro à Liberdade, o treinamento completo em que eu trago aqui todas as estratégias que a gente usa no Clube do Valor para cuidar de mais de 4 bilhões de reais do patrimônio dos nossos clientes. Pode conferir aqui no primeiro link na descrição o que é essa proposta que raramente está com vagas abertas. Dito isso, vamos traçar aqui um rápido histórico de Banco do Brasil, que é uma ação que ela vinha caindo muito ali de setembro de 2024 até o final do ano passado e que depois disso, de janeiro até recentemente, ela subiu pra caramba, subiu quase 25% no início desse ano. Que daí nesse meio tempo agiu como uma ação normal, né? Caiu 7%, depois oscilou mais 4%, depois ficou firme ali naquela cotação. Só que depois dos resultados do primeiro trimestre, ela só cai. Ela despencou mais de 26% de queda em pouquíssimo tempo. E só para você ter uma ideia, uma comparação, um contraste aqui na crise do Covid, que foi a maior crise financeira recente, que em termos financeiros foi uma crise rápida, né? A bolsa despencou e logo depois, alguns meses depois, subiu. As ações do Banco do Brasil chegaram a cair 50%. Então a gente está vendo aqui nesse momento uma queda que representa mais ou menos metade do tombo da maior crise financeira recente macro. Agora, o que motivou essa queda? Vamos lá, presta atenção aqui que o primeiro motivo foi o resultado do Banco do Brasil. O Banco do Brasil entregou um lucro líquido ajustado 20% menor em relação ao mesmo período do ano passado, abaixo da expectativa do mercado, muito abaixo, e apresentando o primeiro recuo em 16 trimestres. E aqui a gente tem três grandes principais vilões do trimestre. O principal foi o aumento da inadimplência, especialmente no agro, em que o índice de inadimplência teve aumento de 1,9 ponto percentual. Enquanto isso, o índice geral de atrasos acima de 90 dias subiu para 3,86, um dos maiores resultados da história recente do Banco do Brasil, o que é ruim, porque mostra que o Banco do Brasil está com dificuldade de controlar os seus devedores. Para ajudar, o que cresceu também foi a NPL de Banco do Brasil de 11 para 14 bilhões. Na prática, um aumento do NPL significa que o banco está tendo mais gastos ou perdas potenciais com esses inadimplentes. Mas os motivos não param aqui. Teve também uma mudança regulatória importante, resolução 4966, que obrigou o banco a provisionar mais dinheiro para possíveis calotes, inclusive de clientes que estão pagando em dia. E aqui, para simplificar, para explicar, é como se o banco tivesse que guardar um colchão extra de segurança, mesmo sem ter certeza se ele vai precisar usar esse colchão extra. Só que esse colchão é quase um bi na margem financeira do banco. Por isso a margem financeira despencou, caiu mais de 7% no trimestre. Consequentemente, o que cai também? O ROI, o Return on Equity, era de mais de 21% e nesse começo do ano passou a ser de 16%. Nesse estudo aqui sobre o Banco do Brasil que a gente fez, isso fica bem claro aqui no topo. O ROI atual ele está bem abaixo sobre o que era antes. E qual o problema aqui é que, além do retorno sobre o patrimônio líquido ter diminuído, uma das vantagens recentes, da história recente do Banco do Brasil, era ter um ROI melhor do que os seus pares, melhor do que Santander, do que Bradesco, do que a maioria dos pares, e agora ela ficou bem mais próximo do que outros bancos, como esses dois que eu citei apresentam atualmente. E por último, um outro impacto foi a Selic mais alta. E nesse ponto, talvez você se pergunte, poxa, por que, Ramiro? Selic alta não é bom para bancão?
Tecnicamente, sim. Só que o Banco do Brasil, ele fez muitos empréstimos a taxas pré-fixadas. Está pagando mais caro em passivos pré-fixados porque a Selic aumentou. Criou-se um descasamento, né? Os ativos do banco são pré-fixados e os passivos são pós-fixados. A pós está lá em cima, né? A taxa Selic, ela guia o custo dos pós-fixados. E, enfim, o coquetel disso tudo junto é uma queda forte no último mês. Essa queda, ela basicamente está trazendo para a cotação do Banco do Brasil toda a história que eu te contei até agora no vídeo. Só que a grande pergunta é, e se seguir piorando? E se o ROI seguir caindo, se aproximar de uns 14, de uns 13? E se o lucro seguir caindo, quanto menor o lucro, mantido a ideia de payout da empresa, que é 40%, menor vai ser o dividendo futuro. Lembrando que o dividend yield ele mostra o dividendo atual em relação à cotação atual nos últimos 12 meses. Então isso acaba preocupando muitos investidores. Esse contraste entre, poxa, agora é uma oportunidade ou é só o começo de um período muito ruim? E aí muitos perguntam, será que é hora de comprar? E quem tem ação se pergunta, poxa, compro mais, faço preço médio ou vendo logo, porque isso aqui só cai. Essa foi a dúvida desse investidor aqui. E se for a tua, fica comigo, porque eu vou te dar detalhes sobre o que a gente está fazendo com o Banco do Brasil e por quê. Inclusive, eu vou te mostrar uma forma de você ter acesso a esses detalhes, né? Você entender em quais estratégias passa Banco do Brasil, em quais não passa. Mas voltando para a história desse investidor, esse cara chegou até uma sessão de consultoria conosco com 3 mil investidos em Banco do Brasil, que era pouco perto da carteira dele. E esse cara tinha mais de 30 ações, ou seja, não estava concentrado em nenhuma, estava com uma diversificação até ok. Só que ele não fazia ideia do porquê ele tinha cada uma dessas ações, de quando ele venderia cada uma dessas ações, de quando ele compraria novas ações. Ele só ia acumulando, cada mês ali ia comprando uma ação diferente, botando 3, 4 mil em cada e estava meio perdido. Por quê? Porque esse cara aqui não tinha tempo para se dedicar à sua carteira, nem conhecimento especializado. E falou pra gente, poxa, eu tenho muita dificuldade em saber a hora de vender uma ação. Comprar todo mundo fala, tem um monte de relatório, tá? Mas vender nem sempre parece um bom conteúdo. E essa acaba sendo a realidade de muitos investidores que têm pouco tempo, têm pouco conhecimento e tem muito essa dúvida, né, do que fazer com a sua carteira. Não à toa que ter acesso a um planejador em poucos minutos pelo WhatsApp é o segundo fator que mais agrada aos nossos clientes aqui no clube. Mas o fato é o seguinte, esse investidor ali que estava perdido, ele decidiu conversar conosco, ter uma primeira conversa gratuita e saiu dessa conversa com muito mais clareza sobre quando comprar e quando vender uma ação, sobre como criar uma boa estratégia, que não à toa é o fator principal por trás da satisfação dos nossos clientes hoje. E eu te pergunto, se você já passou ali dos 500 mil, 1 milhão, 2, 5, 10 milhões, tem uma carteira, mas tem pouco tempo para cuidar dela, você quer ter uma conversa gratuita conosco, uma primeira sessão de consultoria gratuita? Se sim, a gente tem algumas vagas abertas para esse perfil de investidores, que eu vou deixar aqui no link de QR Code para você preencher rápido os dados e se candidatar a uma dessas vagas. A gente vai analisar as suas respostas e vai entrar em contato contigo por telefone e também por WhatsApp. Ah, Ramiro, mas poxa, eu não passei dos 100 mil ainda, tô começando a montar patrimônio. Nesse caso, a gente consegue te atender muito bem, como eu falei no início desse vídeo, com a nossa experiência educacional do Dinheiro à Liberdade, que daí é o primeiro link na descrição. Mas segue aqui porque a gente precisa falar sobre o que esperar do futuro em Banco do Brasil e como saber se ela tá barata. Inclusive, como é que está Banco do Brasil nas estratégias quantitativas sistematizadas aqui do Clube do Valor. Sobre o que esperar, tá? Primeiro ponto, o payout de 40% a 45% ele foi mantido para 2025. Esse é o dado aqui que a gente trouxe para o nosso estudo do Banco do Brasil, payout mantido em 40%. Lembrando que o payout atual, olhando aí para os últimos 12 meses, é de 69%. Isso aqui significa que o banco distribuiu quase 70% do lucro por ação, que gerou um yield de 14% na cotação atual. E nesse ponto, o CFO foi bem claro. Ele disse que nesse momento que a gente está vendo não nos motivaria a ajustar o payout, reduzindo para 35%. A gente vai manter nessa banda baixa de 40% por enquanto. Outra notícia é que o calendário de 8 fluxos de pagamento ao longo do ano foi mantido, ou seja, o Banco do Brasil vai aí distribuir proventos. E a terceira notícia é que o Banco do Brasil continua com metade do market share no agro, o que não é pouca coisa. É claro que é uma das principais fontes de inadimplência, mas por outro lado, o agro puxou o PIB brasileiro no primeiro tri do ano. Deu 12%, foi 233 bi de um PIB total de 3 tri. E aqui o que a gente está falando é que metade de todo o financiamento do agro brasileiro passa pelo Banco do Brasil. Por mais que a inadimplência esteja alta, o agro continua sendo um dos setores mais fortes da economia. Agora, outro ponto essencial é
é a visão dos analistas. O que a gente viu foi um massacre recente das casas de análise. E eu vejo aqui dois tipos de analistas. Os que rebaixaram as ações, passaram a falar, olha, venda Banco do Brasil ou não compre Banco do Brasil agora. Aqueles que acreditam em Banco do Brasil. Vamos dar uma olhada aqui no macro. A XP rebaixou de compra para neutro, cortou o preço-alvo de R$ 41 para 32 e revisou o lucro de 25, 29% para baixo, projeta 28 bi. O Santander rebaixou de compra para manutenção, cortou também o preço-alvo de 45 para 26 reais e retirou o Banco do Brasil das suas carteiras de dividendos. Por outro lado, o Itaú BBA cortou o preço-alvo de 29 para 25, mas manteve a recomendação neutra, que já era neutra antes do resultado. Então esses caras aqui acertaram na média em relação aos outros pares. E reduziram estimativas de 33% para 2025 e 24% para 2026. Enquanto a Genial Investimentos, ela projeta um lucro de 40 bi para 2025, vê um crescimento de 10% na carteira de crédito e recomenda a manutenção da ação, falando num potencial de alta de 45%. Fora isso, o BTG rebaixou de compra para neutro, cortou o preço-alvo de 34 para 30. Mas tem gente que ainda aposta no Banco do Brasil. O VG Investimentos fala que o valuation está atrativo e sustenta a tese. Esse consenso do Trademap é que de 9 recomendações, 6 são compra e 3 são neutra. O que mostra que apesar do pessimismo, apesar dos preços mais baixos, ainda há quem acredite em Banco do Brasil, especialmente quando a normalização da safra 25-26 começar a acontecer entre o segundo semestre desse ano e o primeiro semestre do próximo. Agora, a grande pergunta é, Banco do Brasil está barato? E olha, até aqui a gente passou por muitas coisas. Te mostrei alguns números atuais da empresa, alta e inadimplência. Quero te mostrar aqui que em termos de valuation, Banco do Brasil está com preço por lucro bem mais baixo, PVPA mais baixo, com a queda da cotação nos últimos 12 meses o dividend yield está mais alto. E, grosso modo, esses são números que muitos têm como atrativos. Agora, como saber se está barato? Você só vai saber se a ação está barata ou não se você tiver uma boa estratégia para seguir. Você nunca vai saber se uma ação está boa para comprar ou não se você não tem critérios para definir o que é uma ação boa para comprar ou não. Vou falar um pouco sobre as nossas estratégias aqui do Clube do Valor, mas antes, se você quiser ter acesso aqui a esse estudo bem completinho, que é um grande resumo do que está acontecendo com o Banco do Brasil, inclusive mostra como é que ela está de acordo com as estratégias do Clube do Valor, você pode baixar ele de forma totalmente gratuita, apertando esse botão aqui ou aqui no terceiro link na descrição. Esse aqui é um presente nosso para te ajudar a ter mais informações para embasar a sua tomada de decisão, para tomar decisões cada vez mais certeiras na tua carteira, beleza? 0,800 de graça mesmo, que é o nosso presente. E aí, se está barato ou não, te mostrei agora há pouco o preço por lucro. Agora eu quero fazer uma comparação com outros bancos. O preço por lucro de Banco do Brasil, como você pode ver, está menor que de outros bancos. Ponto importante, historicamente ele é menor do que de outros bancos. Por quê, Ramiro? Porque o Banco do Brasil é um banco estatal e empresas estatais muitas vezes são usadas pelos nossos grandíssimos políticos como um instrumento, às vezes para segurar a inflação, às vezes para bombar um determinado setor, enfim, para fins que nem sempre são os fins que uma empresa deveria ter, que é ter lucro, gerar valor para a sociedade e capturar esse valor. No PVPA, o Banco do Brasil também tem um desconto grande em relação ao Itaú, Bradesco, por exemplo. Agora, isso por si só não significa que uma ação está barata, depende dos seus critérios para selecionar ações baratas. Você vai ver aqui no nosso estudo que na estratégia das ações mais baratas da Bolsa, o Banco do Brasil sequer se qualifica, porque a gente tem um filtro setorial que acaba tirando bancos, e o mesmo vale para a Magic Fórmula do Joe Greenblatt. Menino, mas vocês vão ignorar bancos? Nessas estratégias de seleção de ações baratas, sim. Por quê? Porque a estrutura de contas de um balanço do banco é diferente de uma empresa normal. O banco não tem EBITDA, nem EBIT, a gente parte disso aqui para ver se uma ação está barata ou não nessa estratégia. Que é uma estratégia muito mais pensada em ganho de capital no longo prazo, que inclusive a gente tem um fundo que os nossos clientes usam para investir, e que vem tendo uma performance satisfatoriamente superior à média da Bolsa, em especial se a gente pegar aqui períodos de 24 meses, 12 meses, ou ainda nos últimos 6 meses. Mas tem outros clientes nossos que querem otimizar a carteira para dividendo, que já estão vivendo de renda ou que preferem, se sentem mais à vontade com essa estratégia na parte de investir em ações brasileiras. E para isso a gente também tem uma estratégia chamada de máquina de dividendos, em que a gente segue esse processo aqui, filtro de liquidez, aplicação de variáveis como payout máximo e mínimo, lucratividade positiva, crescimento do lucro. E aí, se for olhar para esses critérios, o payout do Banco do Brasil, embora nesse momento superior à sua média, não está fora da banda, tem uma consistência em pagamento de dividendos, um dividendo médio alto, portanto ela é hoje a segunda melhor pagadora nessa estratégia aqui, proprietária nossa, que a gente usa para os nossos clientes. Em outras estratégias, por exemplo, como o Momentum,
que é uma estratégia que captura a tendência, Banco do Brasil não passa. Por quê? Porque ela não está no bom momento, ela vem caindo. Tem outras estratégias famosas, como a do Décio Bazin, se rodar os filtros dela, ela vai passar também. Então a grande resposta é que vai depender sempre da tua estratégia. Você tem que colocar a estratégia na frente da decisão e não o contrário. Não é assim, eu gosto de Banco do Brasil, então eu vou usar uma estratégia que compre ela. Não, caso você seja um cara com foco total em dividendos, está vivendo de renda ou quer gerar dividendos porque acredita que é uma forma melhor de investir, que te deixa mais confortável investir, aí você tem que ter uma estratégia clara, métodos claros para selecionar boas pagadoras de dividendos. Se forem os nossos métodos, como pode ver, nesse momento ela está nos rankings. Para ser um cara que quer ação descontada, velho investe, ou Magic Fórmula do Joe Greenblatt, aí não vai entrar. Então depende muito da tua estratégia. E é isso que eu tô, acho que há 10 anos, tentando falar aqui no Clube do Valor. Tem uma legião de pessoas que hoje já investem com estratégia. Eu fico muito satisfeito com isso. E eu quero saber se na tua estratégia tem Banco do Brasil na carteira? Comenta aqui sim ou não. Lembrando, do Dinheiro à Liberdade, onde eu ensino todas as estratégias. Vagas abertas, primeiro link, consultoria gratuita, segundo. E aqui eu vou deixar o nosso resumão de Banco do Brasil, bem complementar esse vídeo, assim como outras opções, sugestões de vídeos aqui. Um grande abraço e até mais.